Não aquilo, irmãos, que nós queremos, mas sim o que o Senhor quer, glória a Deus, aleluia, para a edificação da fé dos irmãos e da igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Pai, a vida do teu servo, teu filho, esvazia dele mesmo, enche do teu Santo Espírito, Pai, dando força, graça, entendimento, interpreteza e sabedoria. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, as palmas que louvam o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. A nossa irmã Jéssica, né, tá ali com a mãe dela, a dona Iris, que Deus abençoe, né. A nossa irmã também, a Denise, né, está ali nos visitando, que Deus abençoe a nossa irmã, em nome de Jesus. Hoje é domingo, né, domingo da família, Santa Ceia do Senhor, aleluia, Jesus, para que nós possamos, aleluia, participar do corpo e do sangue do Senhor, aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós não compreendemos. Esta madrugada eu estava orando a 1h da manhã e o Senhor me deu uma palavra e nós, aleluia, Jesus, às vezes não compreendemos o porquê, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19, o Senhor quer falar conosco a respeito de ceia, aleluia, Jesus. Lucas 22, aleluia, Jesus. Lucas 22, aleluia, Jesus, capítulo 19, para nós meditarmos nesta noite. Livro de Lucas, capítulo 22, lá no versículo 19. Ainda hoje nós temos a Santa Ceia para fazer, temos aniversário, né, dos irmãos, aleluia, Jesus, para nós, aleluia, cantarmos parabéns para nossa irmãzinha Fabiola, né, que está de aniversário, a nossa irmãzinha Maitê, que fez aniversário também, aleluia, Jesus, para que nós possamos, aleluia, glorificar o santo nome do Senhor. Quem achou Lucas 22, aleluia, capítulo 19, diz amém? Amém, Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Nosso irmão está procurando lá, ajudando a nossa irmã Diva. Amém? Amém. Graças a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, 19. E então, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai comigo está à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai ser segundo a esta determinado. Mas ai daqueles que o homem por quem o traí-lo. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, estamos diante do Senhor mais uma noite, Pai, clamando a graça, o poder, a misericórdia, buscando no Senhor que é santo. Fala conosco, nos dá graça, nos ajuda, coloca as tuas mãos, Pai, vem de encontro, em nome de Jesus. Bate uma salva de palma e toma teu assento, em nome de Jesus, aleluia, Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para esta palavra e nós não entendemos. Esta palavra o Senhor deu aos discípulos antes deles ir para a cruz, antes deles ser, aleluia, Jesus crucificado. Esta palavra foi a palavra que ele deu para os discípulos antes da Páscoa. E quando nós olhamos para esta palavra, de quem que nós lembramos, irmão? Automaticamente nós lembramos de José. Por que nós lembramos de José? Porque José tinha os irmãos dele, aleluia, Jesus, que não aceitavam o ministério dele. José tinha os irmãos dele que perseguiam, aleluia, José. José tinha os irmãos dele, aleluia, que tinham inveja dele. Tinham inveja porque ele era o mais novo, tinham inveja porque ele tinha a túnica nova, tinham inveja de tudo quanto José tinha, aleluia, por ele ser o último filho de Jacó. E quando nós olhamos para a história de José, que não fica longe de Lucas 22, 19, nós vemos quem, irmãos? Nós vemos lá os irmãos de José, vemos Rúben. Rúben é aquele tipo de crente que ele senta na roda de escarnecedores, porque quando Rubens, aleluia, Jesus, estavam lá para matar José, ele disse: não vamos matar José, vamos jogar José na cova. Rubem é aquele tipo de crente que ele se assenta na roda de escarnecedores e fala mal e não defende você.
Rubem é aquele tipo de crente que ele escuta e sabe, aleluia, Jesus, quem é você, mas ele não te defende. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos mostra que José tinha essa dificuldade com os irmãos dele, ao contrário de Judá. Judá já é aquele crente que sempre quer levar vantagem. Ele disse: não, vamos vender José, para que nós viemos obter vantagem. Então, como essas pessoas, aleluia, os irmãos de José, assim são muitos hoje. Eles não fazem nada sem levar vantagem, eles não querem nada sem, aleluia, se aproveitar. E quando nós olhamos para esta palavra, irmãos, nós vemos que quando Jesus estava, aleluia, sentado à mesa com os discípulos, ele disse, olha o que diz 19: então tomando o pão, havendo dado graças, ele disse, partiu e disse: esse é meu corpo. E depois ele disse, olha só, esse é meu corpo, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar o cálice da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento. Quando, aleluia, Jesus, nós vemos Jesus profeciando essas palavras, nós lembramos de quem? Lembramos de Judas. Por que de Judas? Porque Judas era o traidor. E muitas das vezes nós nos deparamos na nossa caminhada com muitas pessoas assim, muitas pessoas que você estende a mão, muitas pessoas que você ajuda. Nós mesmos aqui passamos por muitas e muitas vezes pessoas que não gostam de você, irmã, que suportam nós, Diácono Jimenez. Por quê? Porque precisavam que nós fôssemos expulsar o demônio das mulheres deles, precisavam que nós fôssemos, aleluia, Jesus, na casa deles intervir, porque Satanás estava quebrando tudo. Quantas das vezes aconteceu isso? E quando Jesus se referia a Judas, era disso que Jesus falava, porque Jesus disse: o que há de me trair está sentado à mesa comigo. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, quando nós olhamos, aleluia, para Jesus, imagina, irmão, se coloca no lugar de Jesus, você olhando e, aleluia, sabendo, aleluia, Jesus, que o traidor estava, aleluia, sentado à mesa contigo, sabendo, aleluia, Jesus, que Judas estava ali, ia vender Jesus por 30 moedas de prata. Muitas das vezes, quantas das vezes as pessoas te venderam? Quantas vezes as pessoas na tua família, no teu trabalho te venderam? Quantas das vezes as pessoas te traíram? Você estendeu a mão, você ajudou as pessoas e as pessoas te traíram, irmã Juscelia, te apunhalaram pelas costas. Quantas das vezes? E Jesus, mesmo sabendo, aleluia, Jesus, de tudo isso, Jesus disse, aleluia, no 21: mas eis que a mão do que vai me trair está comigo à mesa. E muitas das vezes nós sabemos, muitas das vezes o Senhor nos dá o discernimento, muitas das vezes, como o Senhor me deu esta palavra na madrugada, essa madrugada de hoje de manhã, o Senhor me deu esta palavra, aleluia, e eu perguntava para o Senhor o porquê disso, porque eu falei: Senhor, quantas das vezes eu já ajudei, quantas das vezes eu estendi a mão, não tinha onde morar, não tinha o que comer. Aleluia, Jesus. Você pode falar: pastor, a Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não é bem assim que funciona, querido, porque é uma questão de caráter, é uma questão de você ter ou não ter caráter. E caráter, aleluia, é duas coisas que o Senhor não trata no ser humano, irmão Charles: é caráter e soberba. São duas coisas que o Senhor não trata. Se a pessoa não reconhecer que ela é mau caráter, que ela é soberba, o Senhor não trata isso, porque é uma coisa íntima, uma coisa dentro, é uma coisa que você precisa reconhecer. Porque muitas das vezes você está, aleluia, Jesus, como estava Jesus. Jesus estava com o coração aberto, independente, sabendo que ele ia à cruz, independente, sabendo que Judas ia trair. Quantas das vezes nós estendemos as mãos para as pessoas, mesmo sabendo que não vale a pena, que, aleluia, Jesus, aquela árvore não vai dar fruto. Quantas das vezes você acolhe pessoas, aleluia, Jesus, que você sabe, aleluia, que não gostam de você. Tem pessoas que andam com você, mas elas não gostam de você, elas gostam da tua utilidade, que você é útil, elas gostam que você é útil. Eu assisti isso nesses 6 anos aqui de ministério, eu tenho visto isso. Ah, pastor, minha mulher está endemoniada, caída aqui em casa. Ia lá o pastor, mas nas minhas costas murmurava. Assim era Judas, porque Judas, ele queria enfiar a mão no bursá, ele queria pegar o dinheiro das ofertas. Por quê, irmão? Eu sempre disse, nós temos um ministério, aleluia, Jesus, que as pessoas, por isso que não vai gente lá e não sei o quê. Não é porque eles não gostam da palavra, querido, eles não gostam da Bíblia. Eles têm os cativos, eles vêm com as coisas lá de trás e eles querem trazer as coisas e continuar. É como eu sempre disse, aqui não tem dancinha do capeta.
Aqui não tem dancinha, ou você gosta da Bíblia ou você não gosta. Eu nunca obriguei ninguém a congregar aqui, querido. Tanto que o meu pastor disse: se ficar você e mais 2 ou 3, Deus é contigo. Por isso quem gosta, quem ajunta a multidão é açúcar e mel, querido. Naqueles dias, nos últimos dias, muitos procurariam doutores segundo a sua concupiscência. Pessoas que viam você fazendo coisa errada, andando errado, e diziam: não, meu irmão, você está certo, vai assim que Deus vai te abençoar. Mentira, não vai não, querido, não vai não. E Jesus, mesmo sabendo que Judas, Jesus deixou, aleluia Jesus, porque o fruto podre, aleluia Jesus, você pode ver, ele sempre cai sozinho. Eu tenho um pé de limão lá no fundo da minha casa, os limões estão tudo madurando, estão tudo caindo, tudo furado por um bicho, uma praga, estão todos caindo sozinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos, aleluia, colheriam o joio do meio do trigo. Então o meu papel e o teu papel, nós pregamos, vivemos essa palavra, nós andamos nesta palavra, nós guardamos esta palavra. Hoje estamos ali, a nossa irmã Aline, que vai voltar a membrar conosco, vai estar se unindo hoje no ministério, ficou fora. Ah não, mas a irmã Aline ficou para lá, agora não vem mais. Não é assim que funciona, querido. Mas ela veio com o coração limpo e aberto, ela veio com o coração verdadeiro. E eu creio que daqui a pouquinho o esposo dela está aí, o Joãozinho está aí, em nome de Jesus. Porque é para isso, o Senhor nos chamou para isso. O Senhor não me chamou para agradar e tentar te convencer que você é uma boa pessoa. Se a Bíblia não te convencer que você é uma boa pessoa, ou o Espírito Santo que convence, irmã Ana, o homem do pecado, irmã Aline, não adianta, não adianta. Porque o Senhor, mesmo sabendo, aleluia Jesus, que Judas estava sentado com ele, Judas ia trair ele. Olha o que diz o 22: e na verdade o Filho do Homem vai ser segundo o que está estabelecido, mas ai daquele homem que por ele for traído. A Bíblia está falando. É igual aquele, você é ungido do Senhor, você vive diante do Senhor, você prega, você anda com o Senhor, você é fiel com o Senhor. O Senhor não falou que você não é pecador, que você não é falho. Aquele que se levanta contra o ungido do Senhor paga preço, querido. E o Judas estava ali, mas o interesse dele não era o reino dos céus. Quantos entram nas igrejas por aí e porque o fulano falou mal da igreja, fulano desse clã. Querido, Jesus não prometeu dinheiro para você, Jesus não prometeu riqueza para você. Quem prometeu isso foi o diabo. Jesus prometeu o reino do céu. Foi isso que Jesus nos prometeu. Ele não prometeu que você ia ficar rico, milionário. Ele falou que você comeria o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra significa de repente arroz e feijão, ou talvez só arroz e feijão, nem ovo não tenha. Porque o Senhor, Ele não é Deus de confusão, querido. E muitas das vezes nós não entendemos, porque Ele já veio predestinado ao sacrifício, Jesus. E quando eu e você aceitamos o Senhor, nós viemos predestinado, aleluia Jesus, ao ministério. Muitos tombos, muitas tristezas, muitas angústias, muitas decepções no meio desse caminho. Você acha que não dói, irmão Chayan, você pegar uma pessoa que está ali, que cai na porta da tua casa endemoniada, e Satanás diz: eu vou matar, e você vai, acolhe, ajuda, e depois vem e te esfaqueia nas costas? Você acha que não dói? E daí você acha que tem que ficar? O Senhor mandou perdoar 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia. Mas Ele não falou que era para mim conviver. Ele mandou eu perdoar. Ah, pastor, mas quem perdoa convive? Não, o Senhor mandou perdoar. Você perdoa, você não é obrigado a conviver com a pessoa. Porque Deus sabia que o filho dele seria sacrificado. Por isso que eu digo para você, tem pessoas, aleluia Jesus, como disse, eu ouvi uma pregação essa semana, tem pessoas que te traíram 3, 4 vezes, você perdoou. Você está sendo bobo, e é uma grande verdade. Porque a pessoa que, se ela te traiu uma vez, ela te traiu 2 vezes, o caráter dela não mudou, ela não vai mudar, ela vai continuar tendo um caráter corrompido, ela vai continuar sendo uma pessoa, aleluia Jesus, que não vale a pena. Se ela já te enganou e dizer: agora eu mudei, fala para a raposa chegar no galinheiro e falar para a galinha: viu, agora eu não sou mais raposa, agora eu não como mais ovos. Não vai cair nessa. Então quando nós olhamos, aleluia Jesus, vem com as conversas fiadas, dizendo isso, aquilo, quero fazer isso, aquilo. Tem que provar, querido, dentro desta palavra.
tem que andar dentro desta palavra. Aleluia, Jesus. Porque as coisas deste mundo têm corrompido muitos. E a Bíblia nos diz que houve uma grande confusão no meio desses homens, lá no 23, e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E muitas das vezes, querido, a pessoa, aleluia, Jesus, como disse o meu pastor quando me ensinava, ele falou: eu vou falar muitas coisas para você, eu vou corrigir você de muitas formas que você não vai gostar, e você não, mas não é uma questão, eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para ensinar a palavra para você, eu estou aqui para pregar este evangelho para você. Agora, se você achar que Jesus é muito, que esta palavra é muito para você, aleluia, você é livre, você tem um livre-arbítrio, você vai para onde você quiser. Ah, pastor, mas lá eu posso beber, eu falo, não adianta, querido. Eu tenho know-how para falar, querido. Eu tenho know-how para falar. Os irmãos que estão aqui, eles sabem. Se nós andar em volta aí, ó, em todas essas igrejas, e já vieram aqui para mim orar, para tirar demônio, vieram me chamar para ir para a casa deles. Aí eu perguntar: lá na tua igreja não tem uma pessoa que trabalha com libertação? E mesmo assim eu não deixei de orar. Mas o Senhor falou para mim: não vai lá, se eles quiserem, eles que venham. Não é porque você aprendeu errado que você tem que continuar o resto da tua vida errado, porque esta palavra não está. Se uma pessoa te traiu, te enganou, e você acha que ela vai mudar, aleluia, Jesus, porque ela falou que vai mudar, não, ela tem que provar que ela mudou. Ela tem que mostrar que mudou. Ela tem que olhar dentro dos olhos e falar: não, eu quero mudar, eu preciso mudar. Todos nós tivemos um passado, como eu disse na sexta-feira. Todos nós andemos lá no mundo, todos nós fizemos coisas lá no mundo. Muitos foram presos, usaram drogas. Muitos, aleluia, Jesus, andaram, aleluia, no meio da bebedice, dos vícios. E hoje estão aí. Por isso que o Senhor, aleluia, Jesus, mesmo sabendo, você acha que quando o Senhor nos chamou, Ele não sabia quem nós éramos? Você acha que quando o Senhor nos chamou, irmã Jéssica, Ele não sabia como você era, como que você ia estar hoje, neste dia aqui, 4, aleluia, de maio? Você acha que o Senhor não sabia? Claro que Ele sabia. A Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode, Ele está, Ele faz todas as coisas. Mas quando entrou esta confusão entre esses homens e começaram a perguntar: quem de nós que vai trair? Aleluia, Jesus. Você acha que Judas se pronunciou? Você acha que Judas falou? Não, sou eu, porque eu estou colocando, estou roubando dinheiro aqui das ofertas, e eu não estou aqui por causa de Jesus. Eu não estou aqui por causa de salvação. Eu não estou aqui porque eu quero morar no céu. Ele não se pronunciou. E a Bíblia diz que ficou uma grande confusão entre eles, deu uma grande contenda, porque eles queriam saber quem que era o maior. Mas o Senhor já tinha nos alertado lá atrás. Ele disse que o maior é aquele que é o menor de todos. E quando nós não compreendemos a palavra de Deus, muitos, aleluia, nós assistimos: não, pastor, eu vou servir Deus, eu vou andar com Deus. O primeiro vento leva ele, a primeira dificuldade, a primeira luta leva ele. Por quê? Porque quando o Senhor proficiou esta palavra, quando Ele sentou à mesa, Ele disse: o traidor está à mesa comigo, da Santa Ceia. Quando Ele disse, aleluia, Jesus, vai me trair, vai me vender. E muitas das vezes nós não compreendemos que o Senhor, Ele nos dá sonho, Ele nos mostra, Ele nos dá direção. Mas Ele veio para quem? Para aquele que se arrepende, aquele que muda de vida. O Senhor jamais vai ir na casa de alguém e obrigar a pessoa a seguir Ele, jamais. Jamais o Senhor vai dizer: ó, se você continua. Não, jamais. Quantos que eu já orei aqui nessa cidade, querido, e eu falei: você vigia que Satanás vai ceifar a tua vida. Quantos que já desceram a sepultura aí? Aí você não pode avisar, não pode falar nada, porque daí você está amaldiçoando, porque não conhecem a Bíblia, nunca andaram com o Senhor, aprenderam errado, vivem errado e continuam errado. E o Senhor, Ele disse, aleluia, Jesus, que veio para dar vida e vida com abundância. Você acha que o Senhor quer uma pessoa doente? Você acha que o Senhor quer você, aleluia, Jesus, jogado num canto com depressão? Não. Mas o Senhor também não quer você correndo atrás das coisas deste mundo, achando que vai, aleluia, enriquecer, que vai ser o tal, vai ser... Não, não é para isso que o Senhor nos chamou. Existe um preço a ser pago, querido. Existe um preço a ser pago.
Quantas vezes eu ouvi de bocas falar: ah, pastor, eu sou grato por tudo que você me fez. Mas daí te apunhala pelas costas, daí te trai, Qual que é o espírito que está nele? Vocês sabiam que o espírito de Judas ainda opera hoje nas igrejas? Você sabia que esse espírito ficou pairando por aí? Que é um espírito de traição. Esse espírito ainda paira por aí. Eu mesmo já assisti muitas e muitas vezes a atuação dele. Porque em casamento, em relacionamento, em ministério, quantas pessoas já foram traídas e deram a segunda chance? Não, eu vou te dar a chance. Não, eu vou dar a chance. Não, agora nós vamos voltar, vai firmar. Você acha que se Judas tivesse voltado antes de se suicidar? A pessoa que rouba, querido, a pessoa que comete esses atos, está escrito aqui. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele foi se suicidar. A pessoa que faz esse tipo de coisa, ela está cometida pelo espírito maligno. A pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não está em sã consciência diante de Deus. Por isso que eu digo para você: perdoe. Lembra de Jesus na cruz? Eles falavam, maldiziam Jesus, faziam tudo para Jesus, açoitavam, cuspiam, passaram aquela esponja que era usada na latrina nos lábios de Jesus. E mesmo assim Jesus disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Mas veio a justiça sobre a vida deles. E muitas das vezes nós precisamos entender: o tempo é de Deus. Às vezes as pessoas vão querer pisar em você, as pessoas vão querer humilhar você, as pessoas vão querer falar de você. Mas no tempo certo, a Bíblia diz que quem justifica você é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor. Ah, mas pastor, mas por que eu estou passando por isso? Porque o teu testemunho precisa edificar muitas vidas. Muitos vão olhar e vão dizer assim: eu pensei que ela ia desistir, eu pensei que ele ia desistir, eu pensei que ela ia voltar para aquela vida mundana que ela levava, eu pensei que ela ia voltar para a cachaça, para a bebedeira, eu pensei que ele ia voltar para as drogas. Não, querido, não, isso é só para os fracos, isso é só para os murmuradores. Quem confia, quem crê no Senhor, sabe que uma hora ou outra o Senhor vai te honrar. Uma hora ou outra o Senhor vai te levantar. Não precisa fazer que nem Judas, querido. Não precisa deixar esse espírito entrar em você, isso e suicidar. E quando eu falo se isso e suicidar, eu não estou falando você ir lá e botar uma corda na árvore e se enforcar. Estou falando você ir para o mundo, voltar para o mundo e falar: eu voltei para o mundo, é culpa do Abrantes, é culpa do José. Não, querido. Então você nunca esteve em Jesus na igreja, por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo ou por causa da palavra. O dia que você precisar de outras pessoas, aleluia Jesus, para que você possa ouvir o Espírito Santo que tem falado diante desta palavra, e você tem ela em casa, aleluia Jesus, você não está em Jesus. O dia que você quiser que o Senhor conserte a tua vida do teu jeito, você não está em Jesus. Senão Eclesiastes está errado, o capítulo 3, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Você sabe o que está de errado dentro da tua casa. Você sabe o que você tem que mudar, o que tem que tirar. Você sabe o que o teu caráter está corrompido. Você sabe, aleluia Jesus, que coisas que você está pegando que não é para pegar. Você sabe de tudo isso, querido. Você sabe de toda essa constelação que está se formando. E muitos vão deixando. E chega um tempo que não tem mais reparo. Por isso tantos casamentos, tantos ministérios, tantas frustrações, tantos suicídios. Por isso tantas coisas. Porque na verdade não existe humilhação, querido. Não existe humilhação, porque a soberba se sobressai, porque eu sei, porque eu sou sabido, porque eu sou inteligente. Não é assim, querido. Ele disse aqui: o maior tem que ser o menor, porque o Senhor, Ele tem nos dado direção. O Senhor tem falado conosco. Ai, pastor, mas você batizou quantos? Mais de 70, mas se desviar, não é o problema meu, querido. Porque eu não mudei, eu batizei no nome do Pai, do Filho. Está ali a nossa irmã Jocélia, está se preparando para o batismo. Eu batizei no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu ensinei esta palavra. Se a pessoa não guardou como um ponteiro no coração cravado, não é problema meu.
Não é problema meu, porque eu não tenho que ficar com a Bíblia atrás dela dizendo lê isso, lê aquilo. Eu tenho que pregar para você e dizer para você que Deus vai dar um jeito na tua vida. Deus vai transformar, mas desde que você se posicione, desde que você obedeça a Deus, desde que você ande com Deus, desde que o mundo não seja mais interessante do que a presença do Espírito Santo. Aí você fala para mim, pastor, mas eu não vejo o Espírito Santo. Não vê porque não tem comunhão, porque quando você se aproximar, quando você dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar com você. Porque senão esta palavra está mentindo. Porque quando, aleluia, Samuel estava dormindo, ele só tinha 13 anos, ele ouvia a voz do Senhor, dizia Samuel, Samuel, e ele não sabia, ele achava que era Eli, e era o Senhor. Ele falava, fala Senhor, que o teu servo te escuta. Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, você está ouvindo a voz do mundo. Por isso que muitos vão para o mundo. Muitos pensam em dinheiro, muitos pensam em riqueza, andar para lá e para cá e achar que está, não está, querido, não está. O Evangelho, ele requer muitas coisas de mim e de você. A primeira coisa é nos despedir de nós mesmos. Quando eu conto o meu testemunho, querido, eu vejo esses crentes falidos, acabados, doentes, desviados. Jamais vão chegar a um patamar que eles desejam, porque não é planos de Deus, é planos dele. O Senhor não está neste negócio, porque o Senhor, ele dá e tira quando ele quer. Quem conhece a Bíblia sabe, ele deixou Jó milionário e tirou tudo de Jó, e depois deu de novo. Ele faz do jeito que ele quer. Então quando alguém falar para você que Deus não mata, Deus não está mentindo para você, querido. Não é o que esta palavra diz. O Senhor, ele faz as coisas do jeito dele, e ele não precisa perguntar nada para mim e para você. Ele faz do jeito dele, por ele ser onisciente, onipresente, onipotente. Ele faz do jeito dele. E ele disse, a palavra diz assim, os murmuradores são sempre os mesmos, porque a palavra diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque não é justo. Não é justo. Se você não confia em Deus o suficiente para você andar dentro desta palavra, como é que você diz que serve a Deus? Como é que você diz que é cristão, anda com o Senhor? Ele abre portas, ele fecha portas, querido. E jamais você pode condicionar o teu ministério, a tua vida a pessoas. Você tem que condicionar o teu ministério, aleluia, a tua vida ao Senhor, ao Espírito Santo. Se esta palavra aqui, procura na Bíblia. Eu sempre digo, o Abrantes prega, o Diácono Jimenez prega, o Diácono Roberto prega, mas tem que pregar o que está aqui. Se não estiver aqui, não aceita, querido. Mas vai estudar primeiro, vai aprender primeiro, vai entender o Espírito Santo primeiro, para que você possa compreender o jeito. Porque o Senhor, ele nunca tratou ninguém de coitadinho, eu vou te ajudar. Não, não é assim que ele trata. O Senhor diz que se ele não nos bate, se ele não nos aperta, ele nos perde, querido. E por isso que ele disse aquela palavra, diz, Senhor, que eu não perca nenhum do que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição. Por isso que eu tenho o coração tranquilo, porque os que se foram são filhos da perdição, não são filhos desta palavra. Ele disse que eu não perca nenhum que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição. Pastor, mas daí, e se voltar? A irmã Aline voltou. O filho pródigo volta à casa do pai, porque ele reconhece que na casa do pai ele tinha alimento. Agora o rebelde dura serviço, não. O rebelde dura serviço, ele continua nas bolotas de porco. Cada dia ele chafurda mais e mais e mais no pecado. Cada dia mais. Agora eu terminei com aquele, eu vou arrumar um outro que vou ser feliz. Querida, se Deus não tiver no negócio, não vai dar certo. Eu converso com as irmãs ali, falei para a irmã Gisele, eu falei, ora para Deus, busca em Deus, se aproxima de Deus, que Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça, mas para isso você tem que se chegar. Você não pode ser Oséias 6, um arrependimento fingido. Vou correr para a igreja porque agora eu estou assim. Não, querido, porque o Senhor,
Ele conhece o profundo, oculto do nosso coração. Ele sabe a intenção que eu estou pregando esta palavra. Ele sabe a intenção que você está me olhando. Ele sabe se você está murmurando no teu coração. O Senhor está vendo e Ele vai cobrar de você, porque Ele diz: esta é a minha vontade, não é a vontade do meu servo. E Ele diz que aquele que se aproxima dEle, Ele jamais lança fora. Está escrito aqui. Agora, se você não deixar as coisas velhas, se você não deixar as velhas práticas, se você não se aproximar do Senhor diante desta palavra, não tem como o Senhor te dar graça, não tem como o Senhor te abençoar. Por isso, aleluia, Jesus, que muitas das vezes a Bíblia diz que pediste e não recebeste, porque pedistes maus. O irmão viram sexta-feira, Ana pediu um filho varão, nasceu um filho homem, mas ela fez um voto com Deus. Ela disse: o Senhor me der um filho varão, um filho homem, eu vou dar ele para o Senhor todos os dias da minha vida. E quando ela desmamou ele, ela levou e colocou no templo. E Samuel foi, serviu ao Senhor até o dia da morte. Por que a Bíblia diz assim? Votaste e não cumpriste. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Porque a Bíblia diz que você, eu, estamos na terra e Deus está no céu. Ligado na terra é ligado no céu. Toda a palavra que sai da minha e da tua boca está ligado na terra, é ligado no céu. E o inimigo das nossas almas, ele tem ouvido, e ele diz: não, esse não vai mudar, essa não vai mudar. Eu conheço ele, eu conheço. E muitas das vezes nós não entendemos por que não chega. Então eu digo para você, querido, existe um preço a se pagar, existe uma caminhada, mas o Senhor nunca deixou ninguém pelo caminho. Aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente, não importa onde você andou, não importa o que você fez, o Senhor não é que nem as pessoas que passam o resto da vida, aleluia, Jesus, dizendo: aquele lá foi para a igreja, mas não mudou nada, aquela lá foi, não mudou nada. Não, esse é o ser humano. O Senhor diz: ele veio, ele vai mudar, porque ele sonda o teu e o meu coração. Ele diz: olha, vai mudar, vai ter transformação, vai ter cura, vai ter restauração. Por isso que eu disse, esta palavra, irmão, ela é incorruptível. Esta palavra, ela é inquestionável. O dia que você parar para questionar esta palavra, você está fazendo o papel de Satanás. O dia que você parar, aleluia, Jesus, para dizer que você não aceita isso, não aceita aquilo, aleluia, Jesus, você está fazendo o papel do inimigo das nossas almas. E o Senhor começou a trabalhar, o Senhor começou a tocar. Por isso que eu digo: quem vive na carne não conhece as coisas do Espírito. Irmã, quem vive na carne não sabe quando o Senhor começa a tocar. Aleluia, Jesus. Por isso que eu digo para você: independente, fique sempre calado. Aceita a repreensão calado. Fique calado, diga: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar. Eu sempre dizia para o meu pastor, eu ia para casa estremecendo de brabo, e o Senhor dizia: é melhor para você, te acalma que é melhor para ti. Isso fazem 15 anos atrás, querido. Por isso que eu estou aqui. Por isso que muitos subiram nesse altar, disseram que pregavam, faziam e não sei o que. Hoje estão aí, cuidando de casa de meretriz, dizendo, querendo exortar os outros, querendo dizer que tinha estudado e sabia. Hoje estão aí, não é isso, Diácono Roberto? Estão aí cuidando de casa de meretriz. Por isso que eu digo para você, querido, tome muito cuidado. Toma muito cuidado. O Senhor nos conhece, Ele nos segura, Ele nos guarda. Mas muitos não suportam a correção. E a Bíblia diz que o Senhor corrige e açoita somente o que Ele ama. E não pensa não que o Senhor não está mexendo. O Senhor está mexendo, irmão Roberto. É Deus, é Deus. É Deus, quando Ele começa a mexer lá no fundo, começa a verter. Aleluia, fica esperto aí, fica vigiando aí, fique vigiando. Aleluia, Jesus. Por isso que eu digo, as pessoas vêm na igreja, irmão, elas sentam e vão embora, e elas não veem nada, porque elas estão longe do Espírito Santo. Tem uma pessoa que uma palavra vindo da parte do Senhor toca nela, faz um rebuliço por dentro. Ela começa a mudar de um jeito por dentro, que a pessoa diz assim: eu não estou suportando mais. Ela falou: o que eu faço para mudar isso? E o inimigo das almas diz assim: não escuta ele, não escuta ele, não escuta ele. Muitos dão ouvido, irmã José, para o inimigo da nossa alma. Mas o Senhor Espírito Santo,
aleluia, que é o Consolador. Ele conhece Ele conhece você, e Ele sabe tudo, aleluia, Jesus. O tempo é dele, o trabalhar é dele. Então não deixe esse espírito de Judas entrar na tua vida. Não deixe esse espírito, aleluia, trabalhar sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. A tua salvação não depende de mim como pastor. A tua salvação não depende do irmão Abrantes. A tua salvação não depende da irmã Lines. A tua salvação depende de você, querido. Você com comunhão com o Espírito Santo. Não condicione nada. Se você não tem Bíblia, se você não tem o Espírito Santo, não condicione, não culpe os outros pela tua derrota. Porque o Senhor disse que tudo que eu e você pedimos em nome de Jesus nós receberemos. Mas nós só podemos pedir o que nós estamos retribuindo ao Senhor. E quando nós falamos em retribuir, ninguém está falando em dinheiro. Nós estamos falando em retribuir confiança e não ser Judas. Nós estamos falando em caminhar com o Senhor. Lembra de Pedro? O Senhor avisou o ministério inteiro, os 3 anos e meio: o Filho do Homem vai ser tirado do meio de vós. E eles nem aí, o Senhor ressuscitando morto. E eles nem aí, o Senhor curando leproso. E eles nem aí, o Senhor fazendo o cego enxergar. E eles nem aí. Jesus morreu, o que Pedro disse? Foi o primeiro: eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Foi o primeiro que se desviou. Porque enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus mostrava para eles, eles não prestaram atenção. E é isso que tem acontecido hoje. Enquanto nós pregamos, como eu disse para o diácono Roberto, não desanime. Ele falou: pastor, eu estou desanimado, porque a gente prega, as pessoas não entram na cabeça. Quando o Espírito Santo não está, não entra. Eu falei: se você tiver uma pessoa, tiver 50, você pregar e uma pessoa ouvir, amém. É assim, querido, é assim. Não se preocupe, querido, você está fazendo a tua parte. Se as pessoas não querem, você está fazendo. E quando o Senhor está trabalhando, quando o Senhor está moldando, Ele está chamando. É quando eu disse: os últimos, os filhos pródigos, aqueles que vão voltar, irmã Jéssica, agora, os filhos pródigos, esses que são os últimos, esses são aqueles, os publicanos e as menetrizes. Esses são os últimos. E eu creio que o Senhor vai levantar a última geração de crentes verdadeiros, de homens e mulheres que não tenham medo de nada, que não tenham medo de Satanás, que não tenham medo das lutas, das provações. Pessoas, não pessoas vazias, pessoas volúveis, mas pessoas que dobrem o joelho e digam: eu vou orar hoje, porque o Senhor vai me abençoar amanhã. Não ficar dependendo de homens. Eu tenho vivido, aleluia, Jesus. Irmã Denise, esses 15 anos eu tenho vivido buscando no Senhor, clamando no Senhor. E quando Ele diz assim: pode pedir, que tudo que você pedir eu vou te dar. E muitas das vezes você pede, o Senhor te dá. E muitas das vezes se transforma em luta na tua vida. E você diz: mas por que então, se eu orei para o Senhor me dar? É porque Ele precisa te justificar no meio de tudo isso. Porque muitos não acreditam em você. Muitos estão com o espírito de Judas. Mas o Senhor vai te honrar no meio de todo esse evento, no meio de toda essa prova. Não importa. Só que eu vou te falar uma coisa: viva na verdade, viva na realidade, viva na sinceridade. Não deixe o demônio, o espírito de engano, de mentira entrar na tua vida, querido. Não deixe. Não deixe. Todos têm problema, têm dificuldade, têm lutas, têm dívidas. Agora mesmo vou sair daqui e vou resolver uma situação aí depois do culto. E é assim, nós temos os nossos problemas, mas Deus, Ele prometeu para mim e para você que Ele cuidaria, irmã Juscelia, da nossa vida. Ele cuidaria, irmã Juscelia, de nós. Ele guardaria a nossa alma desde que eu e você estivéssemos na presença dEle. Então não se preocupe, só não fique buscando coisas do seu próprio querer. Não fique querendo coisas do teu jeito. Espera no Senhor. Uma vez eu falei para o irmão, irmão, ora para Deus trazer uma esposa, abençoar, trazer um esposo para você. Ah, pastor, mas eu não vou ficar que nem você 15 anos orando. Cada um tem o seu tempo diante de Deus, querido. Cada um tem um tempo do Senhor trabalhar, do Senhor mudar. Independente do que você está passando. Você acha que o Senhor quer uma pessoa doente?
Como é que eu ia orar por um canceroso para ele ser curado, se eu não fosse curado do meu câncer? Agora eu não vejo o Senhor usar mentiroso, eu não vejo o Senhor usar enganador, eu não vejo o Senhor usar pessoas de caráter, ânimo doble, caráter corrompido, eu não vejo. Pode falar, o Senhor não, quando o Senhor deu o sonho para o cinturão Cornélio, é porque o Senhor queria falar com o Cornélio. Quando o Senhor usou a mula para falar com o Gideão, estava quem? O Gideão e a mula e o anjo, estavam os três. É assim. Você tem que tomar cuidado com esse negócio, que nem sempre é o Senhor. Então fica tranquilo, deixa o Senhor trabalhar e fazer do jeito dele. Deixa o Senhor fazer e moldar você do jeito que ele quiser. Independente de qualquer coisa, o Senhor não perdeu o controle, ele está no controle de todas as coisas. Essa luta, esse momento, essa dificuldade, isso é passageiro, querido. Se você não aceitar esta luta, você não deixa teu caráter ser, aleluia, transformado. Se você não aceitar a forma que o Senhor tem te tratado, é porque você não está sabendo aceitar o tratamento do Espírito Santo. Então fica tranquilo, descansa no Senhor, espera nele, deixa ele moldar você do jeito e da forma que ele quer. Lembra do oleiro que estava fazendo um vaso e o vaso se quebrou e voltou para a amassadeira? Toda vez que o Senhor estiver trabalhando na tua vida e haver rebelião, haver exaltação, haver esse tipo de coisa, você vai voltar para a amassadeira, você vai voltar para a transformação. Então fica tranquilo, somente deixa o Senhor fazer. Diga como disse Samuel: eis-me aqui, fala que o teu servo te escuta. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, mudar. Quer ser feliz ainda neste tempo, antes de Jesus voltar? Quer ser feliz? Quer ser amada? Quer ser cuidado? Quer? Então entregue teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Mas confia no Senhor, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, independente de qualquer coisa, querido. Independente das frustrações, das traições, independente das lutas, independente de qualquer coisa, deixa ele moldar do jeito que ele quer. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. O horário já se foi, hoje nós estamos atarefados, aleluia Jesus. Temos bastante coisa para fazer. Vamos estar orando, irmão Abrantes. Vamos orar em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, eu quero orar. Em seguida eu vou chamar os irmãos para que, aleluia Jesus, nós vamos estar, aleluia, apresentando os irmãos diante da igreja. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Coloca as tuas mãos, ó Pai, todo, Senhor, a palavra, todo o poder do teu Espírito seja manifesto sobre a nossa vida, o nosso querer. Nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, quebra as cadeias, muralhas, vem de encontro, Pai, a nossa vida. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos que nos assistirem.